Olá, temos uma aula de elementos de máquinas, onde o tópico que iremos abordar será arruelas. Um exemplo: o motorista estava inconformado, já era a terceira vez em menos de um ano caiu o escapamento de seu carro. Por isso, foi consultar um amigo mecânico de automóveis. Depois de um exame, descobriu-se a causa do problema. O mecânico que colocou o escapamento cometeu um erro, o de fixar o escapamento com parafuso sem o uso do conjunto de arruelas. Ora, sem arruelas, o aperto do parafuso ia afrouxando com o tempo e, por esse motivo, o escapamento caía. Então, a maioria dos conjuntos mecânicos apresenta elementos de fixação, onde quer que se usem esses tipos de elementos, né? Sejam em máquinas ou em veículos automotivos. Existe o perigo de se produzir, em virtude de vibrações, um afrouxamento imprevisto no aperto do parafuso. E nesse contexto, para evitar, esse tipo de problema, utilizamos elementos de máquina chamados arruela. Então, nessa imagem, a gente consegue ver, parafuso de cabeça sextavada, tem aulas anteriores, corpo do parafuso, as duas peças com necessidade, de união, a rosca do parafuso, a porca, que nós vimos na aula anterior, e agora um tipo de arruela, nesse caso aqui, a arruela chanfrada. Sanaria esse problema do estudo de caso. Então, as arruelas têm a função de distribuir igualmente a força de aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas. Em algumas situações, também funcionam como um elemento de trava. Então, os materiais mais utilizados na fabricação das arruelas são aço carbono, cobre e até latão. Existem vários tipos de arruela. Arruela lisa, de pressão, dentada, serrilhada, ondulada, de travamento com orelha e arruela para perfilados. Para cada tipo de trabalho, existe um tipo ideal de arruela. A arruela lisa, além de distribuir igualmente o aperto, ela tem a função de melhorar o aspecto do conjunto. Então, a arruela lisa, por não ter elementos de trava, é utilizada em órgãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações. Já a arruela de pressão é utilizada na montagem de conjuntos mecânicos, submetido a grandes esforços e grandes vibrações. A arruela de pressão funciona também como elemento de trava, evitando o afrouxamento do parafuso e da porta. É ainda muito empregado em equipamentos que sofrem variação de temperatura, que é o caso de automóveis, prensas, entre outros. Ela possui esse aspecto aqui. Então, na hora de apertar, ela como se fosse uma volta de uma mola, Então, ela tem a sua resistência aqui do material. Quando aperta, ela fica mantendo, as partes pressionadas, Gera uma espécie de pressão. E com isso a vibração não tende a afrouxar. A arruela dentada, muito empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com pequenos esforços, como é o caso de eletrodomésticos, painéis automotivos, equipamentos de refrigeração, entre outros. O tratamento se dá pelo conjunto parafuso-porca. Os dentes inclinados das arruelas formam como uma mola, quando são pressionados, se encravam na peça do parafuso, na cabeça do parafuso. Arruela serrilhada. A arruela serrilhada ela é bastante, ela tem bastante funções da arruela dentada. Apenas suporta esforços um pouco maiores. Ela é utilizada nos mesmos tipos de trabalho que as arruelas dentadas. As arruelas onduladas não têm cantos vivos.
É indicado especialmente para superfícies pintadas, evitando a danificação do acabamento. É adequado para equipamentos que possuem acabamento externo constituído de chapas finas. Então, a esmagá-la, ela faz pressão e mantém travada a porta. Arruela de travamento com orelha. Utiliza-se arruelas de dobramento do tipo orelha sobre canto vivo de uma peça. Em seguida, se uma aba da orelha envolvendo-se um dos lados do chanfro, com o conjunto porca-parafuso. Essa também evita a vibração. Arruela para perfilados. É uma arruela muito utilizada em montagens que envolvem cantoneiras ou perfis em ângulos. Devido ao seu formato de fabricação, esse tipo de arruela compensa os ângulos e deixa perfeitamente paralelos às superfícies a serem parafusadas. À medida que vai apertando, né, vai cedendo e vai travando as peças. Os tipos de arruela mais utilizados são os vistos até o momento, porém existem outros tipos menos utilizados, que é o caso desses aqui apresentados. Por exemplo, a arruela chanfrada, a arruela quadrada, a arruela de furo quadrado, a arruela de dupla pressão, né, arruela dupla de pressão, a arruela curva de pressão, a arruela com dentes internos, a arruela com dentes cônicos, a arruela com serrilhado interno e a arruela com serrilhado cônico. A partir daí, vamos trazer uns exercícios de revisão. Quando queremos evitar o afrouxamento de um parafuso ou de uma porca, usamos a arruela. Então, as arruelas, especialmente a de pressão ou travamento, são utilizadas para impedir o afrouxamento de parafusos e porcas, principalmente em aplicações sujeitas à vibração, chavetas e pinos, e tem funções diferentes, como de transmitir torque ou alinhar peças. Questão número 2. Para melhorar o aspecto do conjunto, né, e distribuir igualmente o aperto, utilizamos o seguinte tipo de arruela, que são as lisas. Então, a arruela lisa é utilizada para distribuir uniformemente a pressão de aperto do parafuso sobre a superfície da peça, além de proteger o acabamento do conjunto. As outras têm funções mais específicas. Questão número 3. As arruelas de pressão são elementos de trava muito utilizados nos casos que exigem pequenos esforços e grandes vibrações. Então, as arruelas de pressão são eficazes em situações com vibrações frequentes e esforços mecânicos moderados, onde o risco de afrouxamento é maior. Elas atuam como elemento de trava elástica contra o giro da porca, mas o conjunto, né? Porca-parafuso. A arruela que oferece maior segurança contra afrouxamento de parafuso é a arruela de travamento com orelha. Então, esse tipo de arruela, também chamado de aba, é projetado para encaixar a orelha em uma fenda, furo ou canto, impedindo o giro do conjunto e garantindo o travamento mais seguro de arruelas comuns. As arruelas para perfilados são utilizados no seguinte caso: montagem com cantoneiras e perfis em ângulos, né? Por ter um formato especial, às vezes a asa ou chamada de asa, né, em asa ou dentada, e são usados em montagens com cantoneiras ou estruturas metálicas perfuradas, como perfis em L, perfis em U, garantindo melhor apoio e estabilidade.
Bom, pessoal, chegamos, né, ao final do nosso tópico. Bons estudos e até a próxima.